minha vida empregarei. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor pelo sustento dele em nossas vidas. Vou pedir à irmã Nete que possa estar orando, agradecendo ao nosso bom Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas. Abençoe esse lugar para e até algum motivo, Senhor, puder ajudar nessa vida. Senhor, não pode ser. Senhor. Obrigado, Senhor. Pela vida de cada um que se quer. O Senhor vem nos ajudar. O Senhor vem nos fortalecer em todas as nossas necessidades. O Senhor vem abençoar todas as vidas que vai acontecer no mundo. É aquelas que não merecem a Ti, o Senhor fez nesse momento para que vai se conhecer a Ti, entregar a sua vida ao Senhor. Nada mais glorificando a gente. Fazermos seus filhos. Amém. Senhor, na nossa vida. Muito obrigado, Deus, por esse momento tão especial. Senhor, abençoe a vida do pastor, que precisamos. Em nome de Jesus. Aos nossos corações. Sabe do Senhor. Nesse momento. Eu agradeço, Deus, perdão por todos os nossos pecados, nossos erros, nossas falhas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos meditar sobre o tema da maternidade. Não poderia ser diferente, nós temos dado ênfase nesse tema no dia de hoje. Eu quero convidar a igreja para ler comigo 1 Samuel capítulo 1. Provavelmente domingo que vem eu vou pregar o mesmo texto. Hoje com ênfase na maternidade. Domingo que vem o mesmo texto com ênfase na família. Então, abra comigo 1 Samuel capítulo 1. Vamos ler essa história muito interessante, muito pertinente e que tem muito a nos ensinar. Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana, a segunda, Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que você não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da tenda, ou do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia a sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor,
Não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Senhor, Deus de Israel, lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar, e que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele ainda fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para o sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheio de vinho. Depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli e Ana lhe disse: com certeza, o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás, orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu ao meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Pai, mais uma vez suplicamos o teu auxílio. Tenha misericórdia de mim, de nós, e nos ajude a enxergarmos a maravilha da tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eis uma história extraordinária de uma mulher que não podia ser mãe e que, não obstante a sua fé, que não obstante todo o entrave que poderia desmotivá-la a ser mãe, porque ela vivia numa época difícil, ela gestou e teve talvez um dos maiores homens da nação de Israel. Ana era uma mulher que não vivia numa época fácil. Qual era a época de Ana? Ana vivia na época dos Juízes. Juízes é um livro um pouco próximo, antes de 1 Samuel, ali depois de Josué. E Juízes era uma época que o refrão diz o seguinte: cada um fazia o que achava melhor. A tônica dessa época era o pecado, não havia ordem e harmonia. E mesmo assim, Ana, vivendo nessa época, queria ter um filho. Observe comigo o que disse o autor de Juízes no capítulo 2, versículo 10 a 13. Juízes, capítulo 2, versículo 10 a 13. Diz assim o texto sagrado: depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, que geração é essa? Geração de Josué e aqueles que estavam próximos de Josué. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram às imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor e, com isso, provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e às imagens de Astarote. Essa era a época que não existia mais condição de uma pessoa humanamente pensar.
quero ter um filho. Por quê? É a mesma ideia que paira sobre hoje. Por que eu vou ter filho? O mundo está muito difícil. Há um caos. Ter filho hoje é um problema. Não faça isso para a sua vida. Meus irmãos, eu tenho certeza que você não vive numa época pior do que de Ana. E não obstante o caos, a falta de ordem, a falta de harmonia, a falta de fé, a falta de temor a Deus, Ana implorava ao Senhor para ter um filho. E ela foi uma mãe contracultural. Porque se aqui em Israel os pais esqueceram de ensinar os filhos, porque Juízes fala que a causa da corrupção foi porque se levantou uma geração que não conheceu a Deus, ou seja, os pais negligenciaram o discipulado, Ana vai ser uma mulher que vai andar na contramão. Primeiro, ela quer ter filho. Segundo, ela vai ser mãe de maneira muito eficaz, não somente na sua função biológica, mas na sua função moral. Numa época a qual cada um fazia o que achava melhor, onde a tônica era o pecado, surge uma mulher de fé que não apenas gestou, mas formou um grande homem. Ana, a mãe do profeta Samuel. O que nós vamos aprender hoje à noite? Nós vamos aprender que a educação materna, sob o temor do Senhor, pode superar o caos do contexto social, do contexto cultural e do contexto moral. A influência de Ana, foi maior do que a influência de todo o ambiente, ou seja, muitos. Ana teve mais peso e mais impacto no coração de Samuel do que toda aquela sociedade corrompida, inclusive do sacerdócio. Porque Samuel fala que quem era sacerdote na época eram os filhos de Eli. E esses filhos de Eli eram corruptos. A religião estava corrompida, a sociedade civil estava corrompida, mas no meio desse caos surge uma mulher querendo cumprir uma missão extraordinária. E a sua fluência em casa, a sua fluência materna foi mais forte, foi mais eficaz do que o caldo cultural que empurrava Samuel para a relativização da moral e para a incredulidade. Mães, nós aprenderemos junto com vocês que a sua influência materna pode ter um peso que de outra maneira o seu filho não pode ter. E que a sua educação sob o temor do Senhor pode silenciar as muitas vozes do mundo que militam contra Deus, contra a igreja, contra a fé e contra a moral. Mas uma coisa que nós vamos aprender com Ana, e que é muito importante, é que Ana recusou dois extremos. Que dois extremos? Dois extremos opostos. Ana recusou a ideia de não querer ser mãe, ela era estéril e queria ser mãe, então ela recusou essa ideia de não querer ser mãe, mas também ela não idolatrou o seu filho. Ou seja, Ana amou o seu filho Samuel na medida certa. E o que é amar o filho na medida certa? É amar com muita intensidade, porém, não amá-lo em primeiro lugar. Ser mãe é aprender com Ana que uma boa mãe não ama o seu filho em primeiro lugar. Que isso, pastor? É dia da mãe e você quer falar isso? É o que nós vamos ver com a história de Ana e com as escrituras. Então, Ana andou entre dois pêndulos. Entre aquela ideologia abortista para não ter filho, mas também entre aquela ideia de ter um filho e fazer do filho a razão do seu viver. Ana trafegou sobre esses dois pêndulos e nos ensina a ser uma mãe equilibrada, que amou o filho com muita intensidade, mas não o idolatrou. Dito isto, dado esse contexto, vamos então para o texto e aprender com Ana. A primeira coisa que quero trazer aqui à tona, que tem a ver com Ana, mas não tem a ver com nenhuma mãe aqui, é que Ana experimentou por um longo tempo a terrível dor silenciosa da esterilidade. Ana experimentou por um longo tempo a terrível dor silenciosa da esterilidade. Isso é algo que a gente pensa muito pouco. Mas se você conhece alguém que não pode gestar, você sabe que essa pessoa carrega uma dor que é silenciosa, corrosiva e que pode se tornar causa de grande depressão. E Ana passou por isso. Se não, vejamos.
Olha o versículo 2 de 1 Samuel capítulo 1. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana. A segunda, Penina. Olha o contraste que o autor faz. Penina tinha filhos, no plural. Ana, porém, não os tinha. E olha o que isso causava no coração de Ana. Versículo 7. Olha o que isso causava no coração de Ana. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez, Ana chorava muito e ficava sem comer. Olha o versículo 10, meus irmãos. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Meus irmãos, no Brasil, nós temos aproximadamente 8 milhões de indivíduos que estão na classe de infertilidade. É uma dor silenciosa. Às vezes a pessoa tem vergonha, tem medo de falar. Às vezes a pessoa não sabe que ainda é infértil, mas é uma realidade. E sabe por que nós precisamos resgatar e pensar e pontuar isso aqui essa noite? Porque nós precisamos entender que talvez o seu estresse com o choro de uma criança, que talvez a sua conta financeira não tão gordinha como você queria por causa de um filho, talvez era o maior problema que uma pessoa que não pode ter filho queria ter no seu lugar. E nós precisamos entender que ter filho é uma grande bênção. Mas eu queria fazer uma aplicação, meus irmãos, que é para o outro lado, é para o lado da Penina. A Penina provocava a Ana. Toda vez eles subiam lá em Siló, eles ficavam mais ou menos 30 quilômetros de distância de Siló, ali na tribo de Efraim. E Penina, que era a segunda esposa de Eucana, ficava provocando ela. Olha, você não tem filho, olha, você não tem filho. E isso a amargurava. Eu duvido que alguém aqui fique zombando de alguém estéril. Mas, de maneira inconsciente, a gente pode se tornar uma Penina na vida de alguém. Vou te dar um exemplo. Um casal que está há anos casado. E toda vez que você vê, você pergunta, e os filhos? E os filhos? E os filhos? E talvez você não sabe que isso ecoa uma dor enorme no coração dessa pessoa. Talvez essa pessoa de fato não queira, e o problema dela é com Deus. A questão é que, e outra, eu tô falando isso, mesmo porque eu conheço, tá? Estudo de casa. De pessoas que saem de uma reunião de família com um riso, mas que já foram lá em casa chorar. Já foram lá em casa chorar, olha, eu acabei de vir de uma festa, mas vim aqui chorar com você porque em você eu confio. Eu e minha esposa não podemos ter filhos. E às vezes, mesmo sem querer, se torna Penina na vida dessas pessoas que sofrem e que carregam essa dor. Às vezes até bem intencionados. Mas pensa um pouquinho, meus irmãos. Pensa um pouquinho. Eu queria te incentivar, se você conhece alguém nessa condição, ore para essa pessoa. Não seja uma Penina. Seja como Ana, que orou por si mesmo. Ore para essa pessoa. Para que Deus possa abençoar. Dar a essa pessoa satisfação. E quem sabe, até mesmo um milagre. Dito isto, a gente observa que Ana entendia que tinha uma grande dor em seu coração, e isso nos mostra que ter filho é uma grande bênção. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Eu só precisava fazer esse parênteses, porque é uma realidade de muitas pessoas que estão entre nós e que às vezes a gente não sabe, e é necessário a gente querer ter um pouquinho mais de percepção. Ponto 2, meus irmãos. Ponto 2. O que nós aprendemos com a maternidade de Ana? Uma maternidade redimida. Ana gerou seu filho em oração. Isso aqui é um ponto muito importante. Observe o versículo 9, 10, 19 e 20. Ana gerou seu filho em oração. Versículo 9. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava. Olha o versículo 19 e versículo 20. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Por que o Senhor se lembrou dela? Porque Ana orou. Observe que a causa da fertilidade de Ana foi uma causa sobrenatural. Ela orou para ter filho. E no versículo 20, fala do desfecho disso. No devido tempo,
Ana engravidou e teve um filho, e ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. Meus irmãos, o que nós aprendemos aqui com Ana é que antes de falar de Deus para os nossos filhos, nós precisamos falar dos nossos filhos para Deus em oração. A gente não pode esquecer que não somente é um dos maiores instrumentos, mas o maior instrumento disponível na mãe de uma mãe e de uma mãe que quer ser igual a Ana é orar pelos filhos. Se Ana gestou o seu filho pela oração, você acha mesmo que Ana deixou de orar depois que teve filho? Muito pelo contrário, certamente Ana gestou o seu filho em oração, mas também regou toda a vida dele de oração. E isso ficou tão marcado na vida de Samuel, que como nós vamos ver lá no final do sermão, Samuel vai chegar uma hora para o povo de Israel e falar assim, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de fazer o quê? Deixando de orar por vós. Ele já estava idoso, perto de morrer. Algo que ele viu no seio da sua mãe, marcou a sua vida e fez ele ser um homem de oração. Queridos, nós que prezamos pela fé, pela Bíblia, pelas coisas santas, sagradas, a maternidade, segundo Ana, nos ensina que deve ser uma maternidade regada pela oração. A oração precede a educação. A oração precede qualquer ato nosso para com o nosso filho. É bem verdade que existe uma missão a qual nós devemos colocar a mão na massa. Mas antes disso, é muito importante nós entendermos que a oração é um instrumento insubstituível na vida da mãe. Certamente, Ana não apenas gestou seu filho em oração, mas o criou em oração. E aqui, meus irmãos, a gente precisa pensar em duas coisas. Primeiro foi o fator biológico. Ana tinha um fator biológico de ser estéril. Ela não podia gestar, era-lhe impossível. Mas algo sobrenatural aconteceu. Ela pôde gestar biologicamente. Ela não podia ser mãe biológica. E agora pode ser. Mas existe uma segunda aplicação que, de maneira bem simbólica, é o seguinte. Talvez você que é mãe, gestou, não precisou orar contra a esterilidade, graças a Deus por isso, porque é dádiva de mãe. Mas quando você teve um bebê e o seu filho foi crescendo, você percebeu que ser mãe é algo não tão fácil assim, é algo difícil. Ser mãe é algo difícil. Ser mãe para Ana era algo impossível biologicamente, mas no sentido moral, no sentido espiritual, no sentido educacional, é difícil, não é fácil. E, meus irmãos, nós precisamos entender que assim como a oração capacitou a Ana a gestar e a criar Samuel, a oração hoje também pode te capacitar e tornar um tipo de mãe, assim como Ana foi para Samuel. Então, talvez você esteja com um filho muito pequeno e esteja, talvez, pessoas topadas, rapaz, quer saber? Eu não quero ter mais filho, é difícil, eu vou entregar na mão de educadores, eu não sei o que fazer mais com meu filho, e você se encontra com a realidade da dureza. Porque, meus irmãos, de fato é algo muito nobre, mas também é algo que exige muito. Ore, que Deus vai certamente trabalhar no seu coração e te capacitar com o Espírito Santo para que você possa ser uma boa mãe, uma mãe segundo Ana, que gerou o seu filho em oração. A terceira coisa que nós aprendemos com esse texto é que Ana planejou o crescimento do seu filho. Meus irmãos, olha que coisa impressionante. Ana planejou o crescimento e o destino espirituais de Samuel. Leia com muita atenção o versículo 11. Então fez o seguinte voto. Isso aqui é Ana orando para o Senhor. Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, olha agora, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. A Ana está fazendo uma consagração aqui de Samuel antes de existir, do Nazirato, que é uma consagração total. E olha que coisa mais linda. Ana, ela não queria simplesmente
ter a satisfação de gestar um filho biológico, mas de formar um filho espiritual. Queridos, a Ana teve um elevado sonho para o seu filho, o de ser um grande servo de Deus. Esse foi o plano da vida de Ana para o seu filho. Ela tinha um alvo moral e espiritual mais do que um alvo profissional e financeiro. Mamães, não é errado, ainda mais se você tem filho sob a sua tutela, almejar que seu filho seja um engenheiro, seja um jurista, seja um médico. Não tem nada de errado com isso. Agora, isso não pode ser tudo. E não pode ser nem sequer a primeira coisa. Assim como Ana, o seu coração deve estar norteado para formar no seu filho um servo de Deus. É esse servo de Deus que vai vestir um jaleco branco, que vai vestir uma toga, um terno. Esse servo de Deus vai fazer as outras coisas que são relativas e secundárias na vida. Mas sempre no conteúdo, o temor de Deus estará em seu coração. E meus irmãos, preste atenção muito nisso aqui. Muito nisso aqui. O coração materno não pode ser passivo ou neutro quanto ao que o seu filho será espiritualmente. O coração materno não pode ser passivo ou neutro quanto ao que o seu filho será espiritualmente. O coração materno precisa ser necessariamente intencional em formar no filho um servo de Deus. Queridos, não existe maternidade neutra. E assim, isso não é algo facultativo para uma mãe que quer ser uma mãe como Ana, ou para uma mãe de Deus. Às vezes a gente conversa, inclusive com crentes, e não é porque a pessoa não é crente, é porque falta de fato discipulado, falta mentalidade, falta raciocinar segundo a Bíblia. Aí você fala assim, o que seu filho vai ser? Você educa ele no que é certo e errado? Não, isso aí ele vai crescendo, vai desenvolvendo, vai aprendendo. E aí, em vez de tocar a letra de Ana, toca a vida do Zeca Pagodinho. Deixa a vida levar, a vida leva eu, mas deixa a vida levar, a vida leva ele. E isso não funciona, meus irmãos. A gente tem que ser intencional e planejar. Eu não estou falando que você tem que determinar porque você não é Deus. Mas eu tenho que planejar. Catarina e Cecília serão servas do Senhor. E o que depender de mim, e o que depender de Samile, nós iremos empregar toda a energia, toda a finança, todo o tempo, tudo que for necessário para que isso aconteça. E por que é importante planejar o futuro espiritual dos filhos? Porque muitos planejam um bebê, mas não planejam o que farão com o bebê. Muitos querem ter e ser mães como um fim em si mesmo. O que eu quero é ser mãe. Tá, mas que tipo de mãe? O que eu quero é ter um filho, ter um bebê. E o sonho acaba ali. Esse não é o maior sonho. A questão é, eu quero ter um bebê. Mas para o quê? O que eu vou fazer com esse bebê? O que eu vou fazer com esse filho? O que eu vou fazer com essa filha que Deus me deu? Nós precisamos planejar. Uma mãe redimida é aquela que é a arquiteta moral de seus filhos. Samuel não viria ao acaso ao mundo e nem cresceria sem balizas morais. Meus irmãos, minhas irmãs, os seus filhos podem não seguir aquilo que você ensinou, mas vocês têm o dever diante de Deus de falar, isso é certo, isso é errado. Isso é homem, isso é mulher. Casamento é isso. Responsabilidade com a igreja é isso. A sua responsabilidade financeira é isso. E não é algo assim, só vou falar uma vez, não. É inculcar, é ensinar. Esse é um dever que toda mãe diante de Deus tem que ter. Isso não é facultativo para uma maternidade redimida. Quarto ponto que nós aprendemos com Ana. Nós aprendemos com Ana a reconhecer, e agora vem um verbo mais importante, a relembrar que os filhos são dádivas do Senhor. Versículo 20. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel. Sabe o que significa Samuel?
Presente de Deus, ouvido por Deus. Sabe o que significa? Que toda vez que ela fazia o café e chamava Samuel, Samuel, vem tomar um cafezinho, ela se lembrava que Samuel era um presente de Deus. Sabe assim, quando a mãe tem que levantar muito cedo, eu lembro mesmo, quando eu estudava de manhã, estava até falando com o Samir esses dias, sobre minha mãe, que eu tinha que, mais ou menos, estar de pé às 6 horas da manhã. Pai, minha mãe acordava às 5 horas, fazia o café, deixava tudo prontinho lá. Eu podia acordar 10 para as 6, que estava tudo pronto. Quando eu era pequeno, né, gente? Estava tudo pronto. É fácil manter essa rotina, meus irmãos? Sendo sincero, ser mãe é gostoso, mas fazer isso é fácil? Não é. Aí imagina a Ana acordando cedinho e chamando Samuel, e talvez acordando com raiva. Nossa, por que fui matricular esse menino nesse horário? Mas toda vez que gritava, o nome lembrava, mas é um presente de Deus. É uma missão que eu tenho. Então, o próprio nome era um lembrete, às vezes, contra... Gente, nós somos pecadores. Tudo que um homem e uma mãe querem ser é pai e mãe, mas depois que tem filhos, a gente sabe que a coisa não é tão fácil assim. Às vezes você quer que o filho suma. Essa é a realidade. Essa é a realidade, nua e crua. Mas a verdade é assim porque nós somos pecadores, não é porque é o certo ser assim. É porque isso é a mancha de Adão em nós. O casamento é uma bênção, é uma dádiva. Por que a gente briga? Por que tem problema? Por que tem divórcio? Porque nós somos pecadores. Então o problema não está no casamento. O problema está no seu coraçãozinho. O problema não está em ter Catarina e Cecília. O problema está onde? Qual o problema quando eu vejo Catarina me aborrecendo? No meu coração. E às vezes como reflexo do coração dela, porque ela é uma rebelde. Ela é uma pecadora. Meus irmãos, a doutrina bíblica da depravação total nos evita tanta coisa. E nos ensina também. Então observe o seguinte. Nós precisamos batizar nossa mente que filho é presente. É dádiva de Deus. Por que a gente precisa batizar nossa mente com isso? Ainda mais no mundo que a gente é cercado de ideologias abortivas. Que se não aborta o filho no ventre, talvez vai tirar o brilho de ser mãe depois que o filho já está crescendo. Imagina, você amava seu filho. Aí você entrou para o campo de trabalho, e aí você começa a ouvir, rapaz, se você não tivesse seu filho, você ia voar profissionalmente. Mas se não tivesse seu filho, olha, você ia desbancar. Seu filho está lá, você não pode mais matar. Mas essa ideia vai tirando um pouco o brilho. Vai sendo abortivo no seguinte, de afeição. E você começa a relativizar aquilo que Deus chama de bênção, porque o mundo fala que aquilo é um entorvo. E nós precisamos batizar nossos filhos de Samuel, para lembrar que eles são presentes de Deus. Presentes de Deus, que tem valores intrínsecos. Deixar de ganhar um pouco mais, deixar de ter um tempinho mais, é muito menor do que essas crianças que nos tiram do sério, tiram o nosso dinheiro, tiram o nosso tempo e deixam os nossos cabelos em pés. Alguns não, né? Meus irmãos, eu tenho que aproveitar porque eu estou entrando nessa escola, eu já estou matriculado, mas estou chegando lá, estou quase me formando. Salmo 127, 3 fala: os filhos são uma herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Batize a sua mente, a sua consciência de que os filhos são presentes de Deus. Toda vez que ela chamava Samuel, ela lembrava da dádiva de ser mãe. Não deixe que a cultura ou as ideologias mitiguem ou distorçam o valor e a dignidade da maternidade. Não ache que os seus filhos são um empecilho à sua vida. Os seus filhos são o adorno dela. Pense nisso, meus irmãos, com muito carinho e com muito amor. Quinta coisa que nós aprendemos com Ana, acerca da maternidade redimida. Aqui é o penúltimo ponto acerca de Ana, mas é um dos pontos mais importantes junto com o último. Preste muita atenção nisso. Ana discipulou o filho em casa e não terceirizou a sua responsabilidade. 1 Samuel capítulo 1, versículos 22 e 23. Observe o que disse o texto de Samuel. Versículo 21, 22 e 23. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Olha agora,
Ana, porém, não foi. Não foi. Ela não foi para a igreja. Mas ela deixou de cultuar em casa? Ela não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fica aqui até ele desmamar e que o Senhor ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou, olha o verbo, cuidou, em algumas traduções, criou, de seu filho até desmamá-lo. No ponto 3, qual foi o ponto 3? A avaliação agora, brincadeira. No ponto 3, eu falei que as mães planejam a vida espiritual dos filhos. Tá certo? Meus irmãos, filho pode escolher time. Tem gente que é mais fanático em doutrinar o filho para ser um time de futebol do que ser um discípulo de Jesus. Isso é verdade, viu? Muito verdade. Entre o planejamento e o discipulado, eu falei que a mãe tem que planejar a vida espiritual do filho. Só que observe o seguinte, talvez a gente já tentou isso e até já pensou, eu quero que meu filho seja um grande homem de Deus. E qual é o custo disso? O custo disso, meus irmãos, é muito envolvimento pessoal. O que significa envolvimento pessoal? É o que a Bíblia chama de discipulado. Ana discipulou o filho em casa e não terceirizou a sua responsabilidade. Entre o ponto 3, que é o planejamento, e o discipular, existe um abismo. O que eu estou falando aqui certamente não é novidade. Todas as mães sabem que precisam discipular os filhos. E isso em casa. E entre a ideia e a prática há um abismo. E como é que se vence esse abismo? Como é que a gente de fato disciplina os nossos filhos? Com muita disciplina e dedicação. Com muita disciplina e com muita dedicação. Observe o seguinte, Ana entendeu que a sua missão em casa precedia o papel da igreja na vida de seus filhos. Isso aqui, meus irmãos, é fundamental. E eu vou repetir. Ana, que era mãe de Samuel, entendeu que a sua missão precedia o papel da igreja na vida de seu filho. Ela não foi a Siló, onde ficava o tabernáculo, mas trouxe Deus para dentro de sua casa e o apresentou a Samuel. Meus irmãos, sabe o que significa? Que quando Eucana chegou para ir fazer o sacrifício lá em Siló, Ana falou assim, não, pode ir. Quando desmamar, eu vou levar ele. Ela não ficou passiva. Ela não ficou somente em casa, curtindo. Alguns comentaristas pensam que ela ficou 3 anos desmamando ele. O que ela fez nesses 3 anos? Certamente, meus irmãos, o regou com muita oração e com muita conversa, com muito envolvimento, com muita entrega pessoal. Porque ela sabia que o que ela seria em casa teria um impacto mais fundamental do que Samuel aprenderia com Eli e com os sacerdotes, uma vez que a igreja da época estava corrompida. Ela preparou seu filho para não se corromper no lugar religioso. Ela o educou, ela o ensinou. E a Bíblia fala no capítulo 2 que ela ia todo ano e levava uma túnica. E à medida que ele ia crescendo, ela levava uma túnica maior. Certamente ela ia, levava a túnica e reafirmava: você foi fruto das orações. Você foi consagrado para Deus. Você não deve cortar seu cabelo. Você não deve fazer a barba. Isso aqui era algo específico para o nazireu, tá, meus irmãos? Você é totalmente consagrado para Deus. Lembre-se disso. A cada túnica, lembre-se disso. E olha o impacto dela na vida do Samuel. Mamães, o pastor, a tia Izete, a igreja, não substituem a sua missão de ser discipuladora de seus filhos. Não substitui. Sabe o que Ana nos ensina aqui? Que Eli nunca será maior na vida de Samuel do que a Ana. Eli tinha vida pública no templo. É ele quem pregava, mas quem formou Samuel foi Ana, em casa. Eli nunca vai substituir Ana.
A igreja, o pastor, nunca vai substituir a sua missão. 40 minutos de aulinha na IBD, 1 horinha aqui no culto. Isso faz muito bem e deve existir, porque você forma a imaginação do seu filho. Você ensina o que é de liturgia, você ensina o que está no povo de Deus, você faz o coração da criança entender que estar no meio do povo de Deus é importante, mas isso é uma parcela. Quem vai discipular os seus filhos são vocês, são os pais. Ficar em casa, e é interessante que eu falei que fala que Ana ficou em casa e o segundo verbo é cuidou ou criou do filho. Ficar em casa não é suficiente, meus irmãos. Ficar em casa é uma coisa, criar ou cuidar é outra. Com o advento da tecnologia, infelizmente, nós temos muitos pais dentro de casa, mas ausentes do coração do filho. Por quê, meus irmãos? Porque é muito mais confortável, é muito mais palatável eu dar um celular ou ligar a televisão para um filho do que cuidar, do que criar, do que educar, do que formar o filho para a glória de Deus. Ser mãe cansa. Ser pai cansa. E eu preciso ser muito franco. Se ser pai, se ser mãe, não está cansando e não está te custando, você precisa se arrepender dos seus pecados. Não existe paternidade e maternidade que sejam saudáveis, que não esteja te cansando ou não te custando nada. Porque pai e mãe saudáveis se cansam e se cansam e se cansam pelos filhos. O seu celular não pode ser um divórcio entre você e seus filhos. Ana ficou, mas cuidou do seu filho. A presença só fará diferença se ela extrapolar o conceito meramente físico e tornar-se numa dinâmica relacional. É habitar o coração e não morar na mesma casa. Talvez, meus irmãos, essa palavra tenha sido um pouco pesada. Mas observe o seguinte: nunca é tarde para recomeçar. O pastor Rafael Bittencourt, que foi nosso pastor, fala uma coisa que eu gravei muito no meu coração e eu levo isso para a minha vida. Quando ele está corrigindo o Theo ou o Gael, ele sempre fala uma coisa para eles: olha, eu preciso corrigir vocês, porque vocês estão aprendendo a ser filhos. E às vezes eu preciso pedir perdão, porque eu estou aprendendo a ser pai. E meus irmãos, essa semana eu tive que pedir perdão para a Catarina 1 ou 2 vezes, porque eu fui muito impossível, eu fui muito animalesco com ela. E no mesmo momento eu digo assim: agora é hora de encarar o orgulho, porque pai não justifica tudo, ser mãe não justifica tudo, e pedir perdão para a minha filha. Eu peco também, meus irmãos. A questão é, o que nós vamos fazer com essa consciência? Nós precisamos trabalhar para melhorarmos a nossa condição de pai e de mãe para os nossos filhos. Último ponto de Ana, e vamos chegar no ponto final com Samuel para algumas aplicações e encerrar. Último ponto de Ana, e é muito importante: não transformar o filho em um ídolo. Não transformar o filho em um ídolo. O filho tem que custar muito e cansar muito, mas não custar a sua alma. 1 Samuel capítulo 1, versículo 27 e 28. Diz assim a palavra de Deus: pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu meu pedido. Agora, olha agora, eu o dedico ao Senhor. É a mesma expressão que holocausto, que sacrifício, que oferta. Eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Ana chorou muito para ter Samuel, mas quando foi entregá-lo para ter Deus, adorou o Senhor com alegria. Ou seja, Samuel sempre foi uma dádiva, sempre foi um presente na vida de Ana, mas nunca foi um ídolo. Deus nunca precisou pedir Ana para levantar o cutelo, como Abraão precisou levantar o cutelo para Isaac, porque Samuel sempre esteve na medida certa em seu coração. Amar com muita intensidade, mas nunca amar o filho em primeiro lugar. Aliás, o seu filho não te suportará se você amar ele em primeiro lugar. Isso é um peso que nenhum ser humano aguenta, somente Deus. Somente Deus. Muita proteção não salva.
Mata o filho. Então observe o seguinte. O que Ana está fazendo aqui é entregar o seu filho pequeno aos cuidados do Senhor. O voto de Ana não era fácil não, meus irmãos. Observe o seguinte, versículo 21 a 23. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer o sacrifício ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, falou: vamos esperar até o menino desmamar, disse ela ao marido. Então levarei o Senhor e o deixarei lá. Olha só a fala do seu marido. Faça como lhe parecer melhor. Fique até ele desmamar. Olha agora. E que o Senhor ajude a cumprir sua promessa. Quem tem filho aqui de 3 ou 4 anos? Eu tenho a Catarina. Ali, ó. A Gabi, Léo, Juliana. Gente, observe o seguinte. A Ana está falando assim: eu vou pra valer. Deixa eu ficar aqui em casa, porque eu vou pra valer. Eu vou pra deixar lá. É fácil? Seja sincero, meus irmãos, é fácil? Não é fácil não, meus irmãos. Não é fácil não. Mas, por que Ana conseguiu? Porque Ana amou mais o Senhor do que o seu próprio filho. Por isso o amou adequadamente, na medida certa. Mamães, eu sei que os filhos ocupam um lugar muito especial nos vossos corações. Mas Deus sempre tem que estar em primeiro lugar. Na prática, o que isso significa? Na prática, significa o seguinte: que quando você tiver que disciplinar o seu filho, você vai disciplinar. Por mais que às vezes Karina, com muita dor no coração, fala assim: não, papai, dessa vez não. E aí eu fico entre o meu instinto, que eu acho como mais destaca Deus, do que a voz de Deus de disciplinar. E também é saber disciplinar, porque na minha ira eu posso machucar minha filha. E aí eu aquietar meu coração para depois disciplinar adequadamente. Então, amar a Deus acima do filho é se tornar a melhor mãe e o melhor pai que seu filho pode ter. Por incrível que pareça. Então Ana o educou e o amou em segundo, em terceiro, não importa, meus irmãos. Ela não o amou em primeiro lugar. E sabe o que é interessante? Que Ana aqui usou o nome de Senhor, o tetragrama hebraico. Uma dica aqui rapidinho. Toda vez que aparecer Senhor em caixa alta aí na sua Bíblia, é porque a tradução é daquele nome impronunciável. Que nome impronunciável é esse? 4 letrinhas. Que os judeus, por reverência, botaram vogais e virou Adonai. E aí se perdeu o nome. E aí a gente traduz muito mal, Yahvé, Jeová, mas a gente não tem o nome, a gente não sabe. Isso é uma transliteração de uma junção. Mas o que acontece é o seguinte, que ela falou assim: o Senhor, o Deus da aliança. Ela não usou Elohim, ela usou Yahvé. Por que eu estou fazendo? O que tem a ver isso, pastor, com maternidade? Porque Ana tinha uma aliança com Deus. Ela usou o nome do pacto e não um Deus genérico. Entende? Ela não falou Elohim, Deus, porque eu amo Deus. Ela usou Yahvé. Ela tinha um relacionamento pessoal com Deus. Ela não só ia à igreja. Ela só não sabia que existia um Deus. Ela se relacionava pessoalmente com Deus. Por isso, ela pôde se relacionar adequadamente com o seu filho. Ana cumpriu o seu voto. Porque, isso aqui é muito bonito, houveram encontrado em Deus sua grande satisfação. No versículo 18, meu irmão, fala assim: então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Ana que orou muito para ter um filho, mas antes de ter um filho, ela não estava mais triste, e ficou alegre. Por que ela conseguiu abrir mão do seu filho? Porque ela encontrou a satisfação em Deus, antes de ter um bebê. Às vezes, se é verdade que a gente vê muitas mulheres não querendo ser mãe, é verdade que muitas mulheres querem encontrar o propósito da vida no filho. Isso não vai acontecer, meus irmãos. E Ana encontrou a satisfação última em Deus. Por isso que ela pôde ter um filho e educá-lo de maneira adequada. Meus irmãos, dito tudo isto, o que aprendemos com Ana? Acerca de Ana, o que aprendemos com Ana? Ana gerou seu filho em oração. Ore pelo seu filho. Ana planejou o crescimento espiritual do seu filho. Não deixe solto, planeje. Ana reconheceu e relembrou que Samuel era uma dádiva, um presente de Deus. Ana discipulou seu filho em casa. Ana não idolatrou Samuel. Encerro apenas com algumas observações. Qual foi a consequência da educação de Ana na vida de Samuel?
Qual foi a consequência? Samuel foi o seu reflexo em sua vida. Ana foi totalmente consagrada a Deus. Foi uma mulher de oração e que entregou o seu bem precioso a Deus. E ele foi um homem totalmente consagrado e foi nazireu em sua vida. Segundo, ele foi o último juiz de Israel, bem como um grande profeta. Terceiro, Samuel, o filho de Ana, ungiu os 2 primeiros reis de Israel, inclusive Davi, que antecedeu o grande rei, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Ana pudesse olhar para frente, se ela tivesse uma lupa, ela iria ver que sua grande missão foi contribuir na história da redenção. E perceber que seu filho teve um papel em consagrar o rei que se tornou um tipo e um ancestral de Jesus Cristo. Samuel teve uma vida ilibada e irrepreensível. No final da sua vida, ele reuniu todo Israel e falou assim: eu devo algo para alguém? Gente, tem que ter muita coragem, não é não? Você chegar para frente de toda a nação e falar assim: eu devo algo para alguém? Se eu roubei, se eu devo algo, pode falar aqui agora. E todo mundo falou assim: Samuel, você não nos deve nada. Por fim, meus irmãos, Samuel se tornou um grande homem de oração e teve um funeral honrado. Em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, Samuel falou assim: longe de mim pecar contra o Senhor, deixar de orar por vós. Samuel sempre foi um homem de oração em toda a sua vida. Quem marcou a sua vida do coração? Ana. Minhas irmãs, mamães, não despreze a educação dentro de casa. Parece ser pequenininho, mas é algo muito grande. Você não pode dimensionar e nem calcular os efeitos de uma educação espiritual sob o temor de Deus. Que Ana nos conduza para entendermos que nós precisamos de Cristo Jesus e do Senhor para sermos boas mães. Domingo que vem nós vamos ler o mesmo texto, mas vamos falar de Eucana como pai, de Ana como esposa e de Samuel como filho, e vamos entender um pouco da dinâmica da família segundo a ótica bíblica. Amém, meus irmãos? Amém. Quero agradecer a visita de todos. Muito bom vê-los aqui pela manhã, agora à noite. Sinta-se convidado para estar aqui com a gente quinta-feira. Quinta-feira nós estamos estudando acerca da oração. Nós temos um momento de oração também. E domingo pela manhã nosso EBD. O Kleber dará as 2 lições, né? O que seria de hoje e do domingo que vem. E culto à noite, vamos encerrar esse capítulo, ler o capítulo novamente e falar de uma ótica agora da família. O que esse texto nos ensina sobre a família. Aqueles que puderem, coloquem-se de pé. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus por esse culto e por esse dia muito especial. Logo após a oração, será distribuídas as lembranças das mamães. Então, aguardem, esperem, por favor, não saiam até você receber a sua lembrança. Eu vou pedir a minha esposa, Samile, que esteja orando nesse momento para encerrar o culto. Obrigada pelo Senhor. Obrigada, Deus, pelo que obrigada, Deus, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, em nossas famílias. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, quando nós comemoramos essa data que é a maternidade, Deus, que é uma expressão do caráter do Senhor. Amém, Deus. Obrigada por Deus, por derramado por seu amor em nossos corações. Nós te louvamos. Obrigada por derramada, Deus. Obrigada pela tua graça derramada sobre essa igreja, sobre cada pessoa que está aqui. Espírito Santo de Deus, nós rogamos para que o Senhor venha nos conduzir cada dia ao entendimento daquilo que o Senhor espera de nós. Amém. Quem o Senhor é? Esse Deus cheio de misericórdia, de graça, cheio de amor. E assim, Deus, nós possamos aprender a te amar como o Senhor merece ser amado, te servir como o Senhor merece ser servido, dedicar cada um dos nossos dias ao Senhor, seja como mãe, seja como pai, seja como profissional, aonde o Senhor tem nos colocado, sermos, Deus, testemunhas, discípulos fiéis a Deus, essa é a nossa oração, de louvor e gratidão ao Senhor. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o auxílio do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e para todo sempre. Amém. A igreja pode se assentar, corações silenciosos, encerramos o culto dessa noite.